Predestinação absoluta. A antiga escola ou os batistas primitivos nos anos anteriores foram definitivamente identificados e distintos de todas as outras organizações religiosas ou eclesiásticas como batistas predestinacionistas, e como tal têm suportado vitupérios e vitupérios daqueles que possuem visões mais limitadas daquilo que consideramos absoluto e todo o governo de Deus que permeia todos os seres, todos os eventos e todos os mundos. Com profunda solicitude e dolorosa preocupação, testemunhamos na pregação e nos escritos de alguns de nossos irmãos uma disposição para assim ceder ou modificar a doutrina a ponto de limitar sua aplicação a coisas que a mente carnal do homem possa compreender ou a sabedoria deste mundo pode aprovar. Enquanto alguns admitem que todas as coisas que consideram puras e santas são ordenadas ou predestinadas por Deus, negam que o governo absoluto de Deus ordene, por decreto absoluto, as obras iníquas dos homens e demônios maus, pois, dizem eles, faça de Deus o autor do pecado. Eles, portanto, estabelecem seu julgamento, e estabelecem limites para a sabedoria infinita a serem restringidos, e além da qual a limitação não deve estender seu governo, sem sujeitar-se à sua censura como um Deus injusto e o autor do pecado. Mas quão lamentável é a paixão dos pobres e cegos mortais, quando a vã raça de carne e sangue contenda com seu Criador, Deus. Quando o homem mortal presume ser mais santo, sábio ou justo do que ele. Há, sem dúvida, muitos dos queridos povos de Deus que sentem inveja da glória de Deus, e que, sem ambição aspirante de ser sábio acima do que está escrito nas Sagradas Escrituras, da incapacidade de compreender os dois grandes mistérios paralelos da piedade e de iniquidade, sentimos uma preocupação louvável para que, em nossa fraqueza, não imputemos a Deus nada que refletisse sobre suas adoráveis perfeições, ou retivesse dele o que ele ordenou para a manifestação de sua glória. Certamente torna-se nós, como seres finitos, falar dele e do seu governo com medo e tremor. Ele é o alto e elevado que habita a eternidade, e o seu nome é santo. Seus atributos estão velados naquele infinito que nenhum ser finito pode descobrir. Ele retém a face de seu trono, o lugar e poder de seu governo, e espalha sua nuvem sobre ele. Como os céus são mais altos que a terra, assim são os caminhos de Deus mais elevados que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais elevados que os nossos pensamentos. O padrão de pureza e santidade infinitas é a vontade de Deus. Não pode haver lei maior do que a vontade de Deus, pois somente para o padrão ou conselho de sua própria vontade e prazer ele próprio se conforma. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11 declarando o fim desde o princípio e desde os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas, dizendo, o meu conselho permanecerá, e eu farei todo o meu prazer. Isaías 46:10 Nesse contexto, ele disse, eu sou Deus e não há ninguém como eu, e na revelação do Cordeiro, em quem habita toda a plenitude da divindade, os 24 anciãos prostram-se diante daquele que está assentado sobre o trono e adoram aquele que vive para todo o sempre e lançam suas coroas diante do trono dizendo, Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade existiram e foram criadas. Apocalipse 4:10,11 Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inescrutáveis são os seus juízos, e os seus caminhos passados, descobrindo,
Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe foi dado, e lhe será recompensado novamente? Pois dele, e por meio dele e para ele, são todas as coisas, a quem seja glória para sempre. Amém. Romanos 11, 33 a 36. Quando Deus criou os céus e a terra, nenhum outro poder além do seu foi empregado, nenhuma sabedoria além da sua foi consultada, nem havia outra coisa além de sua própria vontade de ditar o que, como ou para qual propósito qualquer coisa deveria ser criada. Como o oleiro tem poder sobre o barro, é seu direito formar seus vasos como lhe aprouver, e se ele formar os mesmos vasos para honrar e vasos para desonrar, quem deve disputar o seu direito de fazê-lo? O profeta diz que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Então, e se Deus, disposto a mostrar sua ira, e tornar seu poder conhecido, suportasse com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a destruição, e que ele pudesse dar a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia que antes preparou para a glória. Romanos 9, 21 a 23. Atreve-se a qualquer um de nós pobres e finitos vermes da poeira disputar o direito soberano de Deus para fazer todo o seu prazer nos exércitos do céu e entre os habitantes da terra? A coisa formada dirá aquele que a formou: por que me fizeste assim? Quão apropriadas e forçadas são as palavras de Jó. O inferno está no diante dele, de Deus, e a destruição não tem cobertura. Ele estende o norte sobre o lugar vazio e pendura a terra, em cima de nada. Ele amarra as águas em suas densas nuvens, e a nuvem não é rasgada debaixo deles. Ele retém a face do seu trono e espalha sua nuvem sobre ele. Ele cercou as águas com limites, até que o dia e a noite chegassem ao fim. Os pilares do céu tremem e se espantam com a sua repreensão. Ele divide o mar com o seu poder e, pelo seu entendimento, derrota os soberbos. Pelo seu espírito ele enfeitou os céus, sua mão formou a serpente torta. Eis que estas são partes dos seus caminhos, mas quão pouco é ouvido sobre ele, mas o trovão do seu poder que pode entender. Jó 26, 6 a 14. Aspas. Podemos contemplar a terrível majestade, a sabedoria profunda, o conselho profundo e insondável, a bondade infinita, a obra infalível em tudo o que ele nos concedeu para saber de suas grandes e maravilhosas obras, da difusão no exterior e da decoração dos grandes céus à formação da serpente torta, e ainda está em dúvida sobre seu poder predestinador e governo irrestrito sobre todos os seres, todos os mundos e todos os eventos, a morte e o inferno, e todas as coisas nuas diante dele, e a destruição são reveladas a seu olho que tudo vê, e ainda ilimitado por seu poder e sabedoria, estendeu o norte e equilibrou a terra sobre o nada, sem nenhum desígnio, propósito ou decreto relativo ao seu destino subsequente. Deus ligou as águas em sua espessa nuvem e deu ao mar seu decreto, para que as águas não passassem por seu mandamento. Provérbios 8 e 29, e ainda assim tudo deixou o capricho do acaso. Quando ele colocou seu trono acima dos céus, seria o lugar sem poder para controlar o destino de todas as coisas no céu, na terra e no inferno. Por cerca de 6.000 anos o sol, a lua e as estrelas encheram com exatidão suas respectivas órbitas, e sem a variação de um segundo de tempo de sua criação fizeram todas as suas revoluções, em obediência ao decreto do Criador. É por acaso que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra a obra das suas mãos. Mas, digamos alguns para cuja mente a doutrina do governo universal é obscura,
Admitimos que Deus predestinou algumas coisas, mas não admite que Ele predestinou todas as coisas que acontecem. Vejamos como esse governo parcial ou limitado concordaria com o registro divino. Suponha que, naquilo que estivemos contemplando dos céus, encontrássemos o Sol e a Lua, e todas as estrelas, exceto uma, mantinham firmemente em suas órbitas a irresistível vontade e decreto de Deus, e aquela única estrela solitária, sem órbita fixa, é permitido variar o infinito do espaço, vagando com mais do que a velocidade do raio, guiado apenas pelo acaso. Onde estaria a segurança de todas as outras estrelas? O que seria da predestinação daqueles corpos celestes destinados a serem preservados do perigo pelo decreto de Deus? Para nós tem sido um pensamento reconfortante que Deus estabeleceu os limites de nossa habitação na terra, e o número de nossos meses está com Ele, e nossos dias são designados para nós como os dias de um mercenário, que não pode passar seus limites. Mas que garantia de segurança isso permitiria, se ele deixasse assassinos e homens sedentos de sangue ou demônios irrestritos por seu decreto predestinador? Em nossa opinião, tudo ou nada deve ser mantido em sujeição à vontade e providência de Deus. Até mesmo a maldade dos homens ímpios é restringida pela predestinação, de modo que a ira do homem louvará a Deus, e o restante da ira ele conterá. Dores e mortes ao nosso redor voam até que ele lance. Não podemos morrer, nenhum único eixo pode bater a menos que o Deus do céu considere adequado. Aspas. Pois a morte e o inferno não podem fazer mais do que sua mão e conselho determinaram que seja feito. Isso faz de Deus o autor do pecado ou, em outras palavras, isso faz dele um pecador, ou cobra dele uma imputação de impureza. De jeito nenhum, contra quem é possível que Deus peca. Ele é acessível a qualquer lei acima de si mesmo. Se sim, por qual lei ele pode ser indiciado? Em que tribunal ele pode ser julgado ou condenado? Quão absurdo! É o seu direito eterno de fazer todo o seu prazer, nem dar aos mortais uma conta, ou de suas ações ou decretos. Ele saboreia o ateísmo para negar que ele é o Deus autoexistente e independente que criou todas as coisas para sua própria vontade e prazer soberano. E se for admitido que ele tinha o direito de criar o mundo, e todos os mundos, então deve ser também admitido que ele tinha o direito de criá-los de acordo com sua própria vontade e prazer. Os vermes não podem acusá-lo de erro porque ele não lhes atribuiu um lugar mais exaltado na criação, ou por criar-lhes vermes em vez de homens. Os homens não podem justamente acusá-lo de não criá-los anjos, nem anjos, porque ele não os fez deuses. O mundo, com sua infinita variedade de criaturas vivas, desde o menor inseto até o mais imenso monstro, assim como o homem, foram todos feitos para o prazer de seu Criador, e todos devem servir ao propósito exato para o qual eles foram feitos. Até mesmo a serpente torta, bem como a pomba inofensiva, eram todas bem declaradas em seus respectivos lugares. Não é bom no sentido em que Deus é bom, mas bom porque eles eram precisamente o que ele pretendia ou predestinava que fossem. Se a serpente estivesse em linha reta, ou a pomba estivesse torta, ou se as coisas feitas tivessem sido diferentes daquilo que o Criador pretendia, teria havido um defeito na obra. Não podemos, com tais visões exaltadas como nos entretemos, pensar que Deus alguma vez falhou em assegurar a perfeita realização de seu próprio desígnio ou propósito em qualquer coisa que ele tenha feito. A entrada do pecado no mundo, e a morte pelo pecado,
que pela ofensa de um homem passou a toda a humanidade. Não foi um evento não provado com ele, a cujos olhos o pecado, a morte e o inferno não têm cobertura. O eterno propósito que Deus propôs em si mesmo antes do mundo começar era suficientemente perfeito e abrangente para incluir tudo o que podia e pode possivelmente transpirar, ou ele não teria declarado o fim de todas as coisas desde o princípio. Conhecido por Deus são todas as suas obras desde o princípio do mundo. Atos 15 e 18. Mas há muitos que admitem a presciência de Deus e, no entanto, negam seu determinado conselho, do qual depende a certeza de todos os eventos do tempo. Os homens podem ter um pré-conhecimento limitado das coisas que Deus assegurou por seu determinado conselho e seus decretos irrevogáveis. Como é dito, os vivos sabem que devem morrer, mas a presciência de Deus não depende de nada fora de si mesmo, pois ele desafiou o universo a dizer, com quem ele tomou o conselho, ou, quem o instruiu. Para nós, parece perfeitamente claro que nada poderia ser pré-conhecido que fosse indeterminado, e que o pré-conhecimento e o determinado conselho de Deus são inseparáveis. Também é geralmente admitido que na salvação de seu povo, a quem ele conheceu, os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8 e 29. Mas que o bem, amado Filho de Deus foi entregue nas mãos iníquas dos homens para ser crucificado pelo conselho determinado e presciência de Deus, não é tão prontamente admitido. As obras iníquas daqueles que crucificaram o Senhor da Glória não foram previamente conhecidas por seus assassinos, mas foi pré-conhecido e determinado por Deus. Disse Pedro, aqueles a quem ele acusou de iniquidade de matar o príncipe da vida. Eu sei que, por ignorância, vós o fizestes, assim como também os vossos governadores. Mas aquelas coisas que Deus antes havia mostrado pela boca de todos os seus profetas, que Cristo deveria sofrer, ele cumpriu. Atos 3, 17,18. Em verdade, contra o teu santo menino Jesus, a quem tu ungiste, tanto Herodes como Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, foram reunidos, para fazerem o que a tua mão e o teu conselho determinaram ser feito. Atos 4, 27,28. Aspas. A maldade dos homens em trair e crucificar nosso Senhor havia sido predita positivamente desde os dias de Abel, no que Deus falou aos pais pelos profetas, e pelo que foi significado por todas as ofertas feitas sob a antiga dispensação. As peças de prata pelas quais foi traído foram contadas e declaradas centenas de anos antes de Judas nascer, e a divisão de suas vestes, e o lote lançado para seu manto sem emenda, foi determinado por Deus e declarado pelos profetas. A história de José e a maldade de seus irmãos estavam em cumprimento de seus sonhos e, de acordo com o propósito em que José disse, Deus quis dizer isso para sempre. Alguns dizem que esses grandes eventos que Deus anulou para o bem foram ordenados ao Senhor, mas que os assuntos menores e a iniquidade dos homens não foram predestinados. Nosso Salvador nos informou que o conselho determinado de Deus em sua providência onipresente conta os cabelos da nossa cabeça, de modo que nenhum cabelo pode cair no chão sem ele. Até mesmo os pequenos pardais são protegidos, e os corvos recebem alimento por seu determinado conselho. E Paulo nos assegura que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Parece-nos irracional, bem como antibíblico, dizer que o governo de Deus dirige e controla algumas coisas,
e que outras coisas são deixadas ao controle de homens, ou demônios. Se o governo de Deus se estende apenas às boas ações dos homens, então o seu governo absoluto é totalmente excluído, porque como está escrito, não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos eles se desviaram do caminho, e juntos se tornaram inúteis, não há quem faz bem, não, não um. Romanos 3, 10-12. Nós não limitaríamos o governo de nosso Deus, nem porque não podemos compreender seus desígnios, ousamos dizer que ele não tem planos. Ele na escuridão mais espessa habita, executa seu trabalho, a causa oculta, mas, embora seus métodos sejam desconhecidos, o julgamento e a verdade sustentam o seu trono. No paraíso e terra e ar e mares ele executa seus firmes decretos. É por seus santos está confessado que o que ele faz é sempre melhor. Os homens agem voluntariamente quando cometem pecado. Eles não têm mais conhecimento ou respeito pelo propósito de Deus do que os irmãos de José ou a esposa de Potifar tinham no caso dele, pois não há temor de Deus diante de seus olhos. É assim mesmo com os príncipes deste mundo. Se eles tivessem conhecido Jesus, eles não teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas era necessário que José fosse lançado na prisão, e era conveniente que Cristo sofresse. Portanto, esse conhecimento foi retirado dos perseguidores de José e de Jesus, até encherem a taça de sua iniquidade. E é assim na sabedoria de Deus que o mundo pela sabedoria não o conhecerá. Contudo, tal é a sabedoria, o poder e o governo justos de nosso Deus que ele pode e estabelece os limites exatos pelos quais a maldade dos homens e dos demônios é limitada, e além da qual eles não podem ir. Satanás é preso por 1000 anos com uma grande corrente, e depois de 1000 anos ele será solto por um curto período de tempo. Com toda a sua raiva e malícia, ele é restringido pelo poder supremo e pelo decreto de Deus, de não fazer mais nem menos do que o que Deus anulará para o bem de seu povo e para sua própria glória. E assim também, Deus, querendo mostrar a sua ira, e tornar o seu poder conhecido, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a destruição, como no caso do faraó e dos egípcios, endurecendo o coração do faraó até que todas as pragas e julgamentos fossem cumpridos, e seu próprio poder e glória onipotentes foram então divulgados para libertar os hebreus, e no opressivo faraó e seu exército no Mar Vermelho. Por isso, tem misericórdia de quem ele teve misericórdia, e a quem ele endurece. Então, tu me disseres, por que, pois, acha culpa o erro? Pois quem resistiu à sua vontade? Não, ó homem, quem és respostas contra Deus? A coisa formada dirá aquele que a formou, por que me fizeste assim? Romanos 9, 17-22. O apóstolo, plenamente consciente da disposição da mente carnal de reprimir e responder contra a soberania de Deus na execução de seu prazer, não tentou se desculpar por Deus, ou então modificar a doutrina a ponto de torná-la menos censurável à mente carnal, mas ele chamou a atenção para a infinita disparidade entre o Deus infinitamente sábio, santo e onipotente, que detém o nosso destino eterno, e pela longanimidade que nos é permitido viver, e o homem pobre, finito, depravado e sem visão, e a presunção ousada e extrema insensatez de questionar a justiça ou a sabedoria de Deus em trabalhar todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Consideramos como um assunto muito sério acusar que Deus não pode governar o mundo, por seu próprio conselho, sabedoria e poder,
de acordo com o desígnio eterno e imutável proposto em si mesmo antes do mundo começar, sem sujeitar-se à acusação de ser o autor do pecado. Pecado é a transgressão de uma lei sob a qual o transgressor é justamente aceito, e a penalidade da qual ele está sujeito. Mas nos esforçamos para mostrar que Deus não está sob nenhuma lei além da sua própria vontade e prazer. E, portanto, ele faz o seu prazer nos exércitos do céu e entre os habitantes da terra. Ele não podia, por lei nenhuma, ser obrigado a deixar os assuntos deste mundo ou qualquer parte deles para serem governados pelo acaso, ou pela vontade dos homens. Como ele está em uma mente, e ninguém pode transformá-lo, seus propósitos são eternos, como ele mesmo. Seus decretos, sendo perfeitos desde a eternidade, não admitem melhoria ou mudança. Se ele não tivesse o direito de predestinar todas as coisas relativas aos eventos do tempo antes de criar o mundo, perguntamos que direito ele adquiriu posteriormente para executar as ordens de seu trono. Se tivesse sido o prazer dele ter impedido que o pecado entrasse no mundo, podemos duvidar de seu poder ou sabedoria ou habilidade de ter feito isso. Se o pecado entrou neste mundo em oposição à sua vontade, ou porque ele não tinha a sabedoria e o poder para impedir a sua entrada, que garantia temos de que também não entrará no mundo por vir? Mas é para nossa mente muito mais consistente com o que Deus graciosamente nos tornou conhecidos de seu ser e atributos para crer que Deus tinha um propósito digno de si mesmo, por mais inescrutável que fosse para nós, em relação à entrada do pecado, bem como em relação a todas as outras coisas. Ele nos diz: fiquem quietos e saibam que Ele é Deus. Para nossa mente fraca, a conclusão é inevitável, que a predestinação de Deus ou controla todas as coisas ou nada. Nós olhamos para uma máquina vasta e complicada, com suas 10.000 rodas. Não podemos compreender ou entender seu funcionamento, mas nos dizem que o maquinista tem um conhecimento perfeito de todas as suas partes, exceto uma. Há um uso definido para cada roda e mola, mas uma é mantida na máquina que não tem movimento ou uso definido. Quanto tempo essa máquina poderia funcionar em segurança, com o parte indisciplinada responsável a qualquer momento para jogar o todo em confusão? Não podemos ver como qualquer parte do governo de Deus pode ser absoluta e segura. Se Deus não tiver o governo indiviso do todo em todas as suas partes, e se ele tem hoje o controle total, não teve o mesmo controle ontem e para sempre. Se ele não tem o controle total hoje, há alguma certeza de que ele terá amanhã ou em qualquer período futuro. Se admitirmos que Deus absolutamente governa todas as coisas de acordo com o conselho de sua própria vontade, e que ele é imutável, então devemos admitir que ele determinou o que deve e o que não deve acontecer no tempo ou na eternidade. Mas negar seu controle universal de todas as coisas, incluindo todos os principados e poderes, tronos e domínios, coisas presentes ou futuras, sejam visíveis ou invisíveis, é negar que ele é o Deus de toda a terra, e virtualmente negar a sua poder eterno e divindade. Se ele não tem o poder e a sabedoria para determinar todos os eventos, como ele pôde fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam? Mas enquanto nós afirmamos que ele é supremo em poder, e que ele opera todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade, estamos certos de que ele reina em retidão, e que não há injustiça com ele. Admitir o governo universal de Deus é admitir a predestinação de todas as coisas, desde a queda de um pardal até a dissolução de um mundo. Na ausência de predestinação,
Com que certeza o Espírito Santo poderia inspirar os santos profetas e apóstolos a predizer tudo o que deveria acontecer, se fosse indeterminado no propósito de Deus? Como poderiam os apóstolos nos falar dos tempos perigosos que devem acontecer nos últimos dias, ou da apostasia da fé e da iniquidade espiritual nos altos escalões? Mas submeteremos essas observações à consideração de nossos leitores e desejaremos que o que escrevemos possa ser cuidadosamente testado pelo padrão infalível, as Escrituras, e recebidas apenas na medida em que sejam sustentadas pela palavra e pelo Espírito de nosso Deus. Outubro de 1880. Elder Gilbert Bibby.